Conexão Líder. Entrevista. Agora em Ubá, 12h29, e é com imenso prazer que eu recebo ao vivo aqui em nossos estúdios ele, nosso amigo Kiko Garcia, ele falando sobre coisas boas, trazendo muitas novidades pra gente. Ele que é treinador de emoções e professor de respiração e também criador do programa de acolhimento socioemocional Volta às Aulas, que a gente vai explicar tudinho pra você neste momento. Kiko, seja muito bem-vindo aqui ao programa Conexão Líder. Obrigado por estar de novo com vocês aqui, né, no Conexão Líder. Tiago, Roberta, mandar um abraço pro Badaró, que deve estar ouvindo lá com certeza, né? Tá ligadinho na gente. Fiquei sabendo só agora que eu não ia estar com ele aqui, mas eu vejo que eu tô bem acompanhado aqui com pessoas, né, que tem até história com eles, então obrigado por estar aqui. Obrigado você, Kiko. Kiko, esse programa que você desenvolveu nas escolas, que é o programa de acolhimento socioemocional Volta às Aulas, se destacou muito na região, foi muito comentado, e agora a gente tem inclusive uma determinação do governo do estado, ou seja, mostra que essa questão do socioemocional, de cuidados não só com os profissionais da educação, mas com os alunos de modo geral, é muito importante, né? Exatamente. Na época, na ocasião do Volta às Aulas, foi no término da pandemia, né? E havia orientações do governo federal, né, que aquele momento era um momento mais para um olhar holístico, um olhar mais de acolhimento dos professores, né? E até habilitar os professores a poder acolher os alunos também, né? Devido à saída daquela coisa do fica em casa, tudo, né? Tava todo mundo muito carregado emocionalmente, né? E o olhar era exatamente esse, acima até do calendário pedagógico, do programa pedagógico, a orientação era para acolhimento socioemocional. E como eu já vinha desenvolvendo trabalhos, né, muito correlatos, eu criei um programa, né, Volta às Aulas, programa de acolhimento socioemocional. Passei semanas, né, assim, viajando aqui pela cidade da região, fazendo 3-4 dias com professores e só mesmo relacionado a acolhimento socioemocional, autonomia emocional, tem que levar também espiritualidade, que é muito importante. E fiquei muito feliz quando eu vi o governo de Minas agora sinalizando, né, e orientando, criou um programa, né, para que as escolas também contratem palestras para fazer o acolhimento socioemocional. Acho que o programa, se não me engano, chama Acolher para Avançar. Então eu falei, cara, quando eu peguei aquele conteúdo, eu falei, uau! Nossa, assim, tudo a ver com tudo que eu fiz. Mostra aí, que você estava no caminho certo, isso, né? E o coração aí queimou, né? Falei, eu quero participar, eu quero contribuir, quero ser contribuição com aquilo que eu já carrego aqui comigo e estamos aí, né? Essa semana mesmo vou numa escolinha lá em Brás Pires, escola estadual. Semana que vem tem uma próxima a Muriaé. E a gente já começa a fazer esse movimento aí. A gente percebeu, Kiko, que nos últimos anos, as instituições de modo geral, as empresas estão percebendo que essa questão do socioemocional, do afetivo, das relações, né, da parte psicológica da equipe é muito importante, né? Até uns anos atrás, há algumas décadas, a gente via que tinha preocupação com tudo, menos com o humano. E na verdade é gente servindo gente, é gente produzindo para outras pessoas. Então isso faz total diferença, né, Kiko? É verdade, Roberta. Inclusive a NR1, né, que foi reformulada aí, ela trata exatamente disso, sobre a saúde emocional nas empresas, que agora passa a ser lei. Não, a verdade é que não precisava, né? Não precisava ser uma lei, mas agora é uma lei, então as empresas vão ter que cuidar da saúde emocional dos funcionários. Eu gosto de falar sempre nos meus treinamentos, nas minhas palestras, que aquele consultor de antigamente que falava que as pessoas, o funcionário tinha que deixar o problema da casa dele na porta da empresa e pegar a sacolinha dos problemas da empresa, trabalhar ali, depois na hora de ir embora, troca de sacolinha e pega a sacolinha do problema dele. Isso não funciona mais, né? Eu tenho feito treinamento em equipe de vendas, em chão de fábrica, e a gente percebe que os empresários começam a entender isso. Por quê?
Porque não tem como você entrar num ambiente de trabalho, pode ser aqui na rádio, você entrar aqui no estúdio com problema dentro de casa, com problema financeiro, de mal com a sua própria vida. Como é que você vai conseguir performar aqui dentro, ser o melhor de você, se você, cara, tá doendo alguma coisa aí dentro? Então é preciso acertar, consertar, entendeu? Virar essa chave e falar, cara, se tá doendo, quando você cura o que dói dentro do seu colaborador, do seu funcionário, ele vai render muito mais. Não tem dúvida nenhuma. Até a harmonia também do ambiente de trabalho, né, no ambiente de trabalho, perfeito, né? Aquela história assim, todo mundo já ouviu essa frase. Hoje eu não tô pra ninguém. Hoje eu não passa telefonema, não passa ligação. Hoje eu não tô com cabeça nem pra trabalhar. Peraí, vamos olhar essa frase com cuidado. Eu não estou com cabeça nem pra trabalhar. Isso é normal. Todo mundo já passou por isso, eu já passei por isso. Faz parte da vida humana, né? E o que é a cabeça que não tá boa para trabalhar? É emocional, né? Então é preciso, a gente tem que entender que tudo passa pelo emocional. Você é aquilo que você pensa, aquilo que você sente, seu comportamento, os resultados, tudo vai depender do que você sente, pensa em relação ao ambiente que você está, no caso, inserido, né? E mais importante do que tudo, aí eu gosto de falar muito sobre isso, tem uma notícia boa: você pode escolher como quer se sentir, independente do que você está vivendo hoje na sua vida, Roberta. Você pode escolher como quer se sentir. É o famoso copo meio cheio. Assim, a percepção que você tem sobre as coisas, e eu falo sempre isso, até no livro 70 Fundamentos tem isso. A percepção que você tem sobre a vida, sobre as pessoas, isso parece engraçado, mas é assim mesmo que tá. A percepção que você tem sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o seu ambiente de trabalho, é uma percepção sua. De mais ninguém. Você entende? É óbvio que a gente vê o mundo, os desafios, né? Sim, é óbvio, mas assim, a gente não faz. A gente fala assim, porque o Thiago não sei o quê, não, porque o ar-condicionado. Tudo é problema do lado de fora. Mas começa do lado de fora e termina onde? Dentro de você. Qualquer coisa pode começar do lado de fora, mas só acontece dentro de você. É uma percepção sua, sabe? Aquilo que você criou expectativa, te decepcionou, tudo é uma percepção sua. É você que vive dentro. Não acontece nada do lado de fora, só acontece aí dentro de você. Isso em matéria de emoções, claro. Ô Kiko, voltando a falar sobre a questão desse programa de acolhimento socioemocional Volta às Aulas, a gente vê um grande desafio da educação atual hoje, que é lidar com todas essas questões de bullying, de questões emocionais, de autoaceitação, principalmente dos nossos adolescentes. É uma fase que precisa realmente de atenção. E esse projeto seu tem justamente esse objetivo: tornar as relações mais agradáveis, ensinar o adolescente a superar os desafios dessa fase. Isso tem tido um resultado muito positivo. Você falava até de escolas de toda a região que você já passou por esse processo. Então, ou seja, é preciso mesmo estar em alerta para esses jovens, para esses adolescentes? Sim, com certeza, né? Existem duas correntes de educadores: aqueles que têm a consciência e trabalham com amor e sabem que eles fazem parte da formação, né, desses jovens que vão ser, digamos, influenciadores, né, formadores da sociedade, dentro da família, no bairro, na cidade. E existe uma corrente também que, e tá tudo bem, que diz que não, eu não sou mãe desses meninos, quem tem que educar são os pais. E eu às vezes convido a uma reflexão, porque tudo bem, os pais têm que educar, sim, mas vamos fazer o que a gente pode fazer, né, para contribuir. Por quê? Eu pergunto assim para as pessoas, às vezes para a professora que chega a falar sobre isso. Você vai encontrar com essa pessoa 5, 6 anos depois nas ruas.
E aí, quem essa pessoa vai ser daqui a 5, 6 anos vai depender muito daquilo que você contribuiu na vida dela. Ela pode ser uma pessoa gentil, mas também pode ser uma pessoa do mal, não é? Então a formação dos alunos, dos jovens, ela passa por todo um sistema, né? Familiar, escola, pais, né? Então, assim, acho que a responsabilidade é de todos nós, né? E isso é bom a gente entender mais um pouquinho sobre isso, né? E essa questão aí que você falou de bullying, são coisas que às vezes bullying, tal de burnout ou burnout, agora eu não sei a pronúncia correta, mas são resultados, não são a causa, né? São resultados. E eu falo muito que na minha época todo mundo na sala de aula tinha um apelido, inclusive eu. Só que eu não vou falar aqui, né? E assim, a gente não morria por conta disso. Sabe, a gente não chegava em casa chorando, pedindo o pai pra ir lá na escola pra brigar, pra... era meio que normal, né? Meio não, era normal. Completamente normal. Topogijo, dente de coelho. Você se acostumava com isso e ficava por isso mesmo, tá tudo certo. Né? Tava tudo certo, cheio de amendoim. Tem gente que na vida adulta carrega o apelido que acaba ficando conhecido e todo mundo só lembra. Eu achava que Kiko era apelido, não é apelido, né? Não é? E assim, sim. Cara, eu acho tão normal, mas as pessoas estão, assim, agora eu tô falando às vezes alguém aí tá ouvindo não vai concordar comigo e tá tudo bem também, mas eu acho que a gente colocou isso muito grande, sabe? O meu trabalho é tirar as pessoas da caixinha de sofrimento, da caixinha de vítima, sabe? Todo mundo sabe disso. Traz tanta dor, né? A gente teve a orientação dos pais seguinte: tá mexendo comigo, tá me chamando, se você der confiança, vai pegar o apelido. Era isso a orientação era essa, sabe? Só que hoje não, os próprios pais, que às vezes não querem ser pais de verdade, falam: meu filho, vamos lá falar com a diretora, ele não pode fazer isso. Pode sim. É só você não dar confiança. Era assim que a gente era orientado, sabe? E ninguém morria por conta disso, ninguém sofria. Hoje não. A gente tem muitas pessoas, o mundo está caminhando para isso, uma necessidade inconsciente de sofrimento. Isso é muito forte. Necessidade inconsciente de sofrer, de ter que ser vítima, sabe? Do mundo, das pessoas. E a gente não percebe essa necessidade inconsciente. Às vezes até eu tenho momentos que eu falo: cara, opa, acorda. Entende? A gente precisa se libertar dessa necessidade, porque ela é inconsciente. Então a gente precisa olhar pro que tá dentro da gente. É a mesma coisa. Como se fosse um exercício diário mesmo. Porque assim, o bullying de novo, tem gente que não vai concordar comigo, mas só acontece dentro da pessoa. Entendeu? Eu te chamei de um nome que você não gostou, você não gostou, esse sentimento de não gostar, de ficar com raiva, de se sentir humilhado, acontece dentro de você. A gente precisa virar essa chave, sabe? Senão vai ficar todo mundo aqui brincando de mimimi, sabe? De vítima o tempo inteiro. Então a gente trabalha muito essa parte emocional para mostrar que as pessoas... primeira coisa, né? Tá lá na Bíblia, imagem e semelhança do Criador. Cara, o dia que você descobrir o poder que tem dentro de você, acabou. Eu posso te chamar do que eu quiser. Que aquilo não atinge mais. Não atinge mais. Faz sentido o que eu tô falando? Pois é. O Kiko, só para as pessoas que estão em casa entenderem, para você que ligou o rádio agora, nós estamos no programa Conexão Líder, conversando com Kiko Garcia, ele que é treinador de emoções e vem realizando um trabalho muito importante em toda a região. Kiko, mas muita gente está perguntando, gente, eu lembro do Kiko Garcia como publicitário de anos, um nome forte, um pioneiro na região, como um profissional de marketing. Como que foi que você despertou para esse lado dessas questões das emoções? A gente vê aqui, inclusive, que você fez um treinamento muito importante, né? Uma capacitação no Instituto Ayrton Senna,
Justamente falando sobre essas competências, como que foi essa transição para quem está nos escutando? Essa é uma pergunta fantástica e começou mesmo no marketing, na publicidade, quando eu me encantei mais para a área do marketing digital. Só que no marketing digital eu comecei a perceber algumas coisas relacionadas ao uso do celular, olha só, e aí tinha a ver também com a construção de imagem pessoal, o branding, né? Através das redes sociais, ali começou o estudo. Só que quando eu comecei a estudar e pesquisar sobre essa construção de imagem pessoal nas redes, né? Eu descobri que as pessoas às vezes estavam construindo péssimas imagens, né? Estavam desconstruindo a imagem real através do mundo virtual. E aí eu comecei a estudar... Era como se fosse duas pessoas, né? Sim, isso. Aí eu comecei a estudar comportamento virtual. Tanto é que foi quando eu fiz uma turnê de palestra patrocinada pelo governo de Minas também, em 2015, se eu não me engano, chamada Netiqueta. Lembro. E o slogan era... Fez muito sucesso, inclusive, né? E o slogan era assim, foram 20 e tantas cidades na região aqui, né? E o slogan era, você é o que você posta. Aí, minha mãe é professora, né? Falei, mãe, eu sei que não pode, 2 vocês numa frase só. Mas é necessário. Você já explicou antes do puxão de orelha chegar, né, Kiko? Você é o que você posta. Então, ali eu comecei. Somos aquilo que postamos, né? Somos aquilo que postamos, somos aquilo que comemos, somos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. E ali começou a entrar por esse lado. E aí eu fui evoluindo, a Netiqueta evoluiu para essa parte emocional que o celular afetava demais, né? Afetava o emocional das pessoas, afeta ainda, né? Naquela época eu falava assim com professores e pais de alunos: o celular não é uma babá eletrônica. Cuidado com esse negócio. Naquela época. Hoje tem vários estudos, né? Da tela azul, que causa insônia. O sintoma de quem usa o celular em excesso, principalmente crianças, é muito próximo do sintoma de TDAH. Entendeu? Sugere até falsos diagnósticos para profissionais não totalmente preparados, por conta os sintomas e os comportamentos são muito parecidos. Eu fiz estudos, neurociência, que também tem a ver com o emocional, que tá no livro Pandemia Emocional. Quando você escuta áudio no 2x, você tá lesionando seu cérebro. Tem pesquisa científica. Tiago, tá? Tiago só escuta. Tá lesionando seu cérebro. E aí, vamos pro lado emocional. Você treina o seu cérebro a ouvir as pessoas mais rápido. Nossa. Quando você vê o Kiko Garcia falando nessa calmaria toda aqui, você perde a paciência com ele, porque você tá acostumado. Já tá no acelerado, né? Você tá sempre no 2x e pra você todo mundo tá no 1x, tá assim, tá lento, tá lerdo, tá devagar. Aí o que acontece? Você fica mais irritado ainda, mais impaciente ainda. Você desenvolve irritação, impaciência e intolerância por conta de você ter treinado o seu cérebro a ser muito rápido. Nossa. Fora o lesionamento, que é real. Aí eu tô falando que é prejudicial mesmo. Prejudicial mesmo. Então, esses estudos assim foram se entrelaçando, né? Complementando e construir tudo isso, né? Aí fui para as escolas fazer o programa de acolhimento socioemocional, adaptei ele para equipes de vendas de empresas de imóveis também. Fiquei 2 anos e meio no Hospital Santa Isabel, também. Realizou um trabalho muito bacana lá, inclusive, né, Kiko? Foi muito legal, uma experiência fantástica, né? Assim, você lidar com pessoas de todos os perfis, né? Desde atendimento, enfermagem, pessoal da área de limpeza, rouparia, hotelaria, tem de tudo lá. Então, conhecer gente é a melhor coisa do mundo. Aí eu volto lá no programa de acolhimento socioemocional, eu falo muito sobre isso também. A gente precisa aprender a gostar de gente.
Porque se você não gosta de gente, cara, não sai nem na rua. Todas as relações, né? A partir do momento que a gente acorda, a gente já precisa relacionar com pessoas, né, Kiko? Com pessoas. Eu falo com os empresários, falo, se você não gosta de gente, não monta uma empresa não, sabe por quê? Você não vai gostar das pessoas que vão trabalhar na sua empresa. Ou até mesmo que não tenha paciência de lidar com o cliente, né? Que tem um cliente que exige mais atenção, que liga toda hora, então é preciso mesmo de ter esse cuidado. Ô Kiko, vou aproveitar que você citou a respeito do celular, você está realizando esse trabalho tão importante nas escolas, e eu queria que você contasse pra gente o que você já sentiu de diferença com a lei do celular. Você percebeu uma mudança de comportamento nos estudantes após a lei que proíbe celular nas instituições de ensino? Ainda é muito cedo para a gente tirar uma conclusão, né? Mas eu acredito que assim vai ajudar bastante, né? O aluno tá naquele momento de focar, né? No ensino, na escola, apesar de que a sala de aula tem um grande desafio na educação de hoje, que é como tornar uma sala de aula atrativa para essa geração que tem digital, tudo, né, na palma da sua mão. Como que eu faço isso? Sabe? Com giz, com caneta colorida ali, aquele quadro branco e mais nada. E aí? Né? Então, não é a mesma sala de aula que a gente estudou, né? Porque aquilo ali era coisa de outro mundo. Que a gente só tinha nossa casa, né? E a rua. Quando você ia pra escola, cara, carteira, quando trocava aquelas carteiras de madeira, carteira modelo novo, você ficava louco. Aquilo era maravilhoso. O giz, até quando cantava lá no quadro, aquele giz branco, que a gente arrepia. Coçava tudo, né? Eu arrepio de lembrar. Isso é verdade. Mas assim, era tudo mágico. Sabe? A merenda, tudo. Aquele sino que tocava, dos intervalos, tudo era muito mágico. A professora era, né? O que ela trazia. Tô lembrando de todas aqui que passaram da minha infância, não é? Viu? Pré-primário, todo dia a gente cantava uma música do dia. Cantemos felizes a canção do dia. Hoje nacional. Hoje é segunda-feira, dia de alegria. A gente cantava e repetia isso 4, 5, 10 vezes. Vai numa sala de aula hoje, põe um menino pra cantar isso, ele vai embora. Ele não vai ficar, ele não quer ficar lá, ó. Ele não quer, ele tem o celular na mão, cara, que ele tá vendo aí, é batidão, né? Essas músicas aí não vou nem falar não, porque isso aí dá um outro programa, sabe? O que a música, isso aí é neurociência também, o que a música tá fazendo com a cabeça das pessoas. Depois você vai ter que voltar para falar sobre esse assunto. Olha só, a Romilda, lá do bairro Santa Bernadette, está pedindo um alô para ela e para a família de lá no bairro Santa Bernadette, ligadinho na gente. Um abraço então, Romilda, ouvindo aqui nossa entrevista de hoje com o Kiko, falando tanta coisa importante aí em relação às nossas escolas. Kiko, o nosso tempo infelizmente é curto, mas eu queria que você fizesse as considerações finais, falando como as escolas podem entrar em contato. Você inclusive está aí com uma agenda aberta já para levar esse programa para as escolas. Sim. As escolas públicas, as escolas particulares de toda a região. Você faz esse trabalho na região também. E se esse trabalho também pode ser feito nas empresas, já que a gente falou disso também? Com certeza. Podem me procurar e pode dar o número do Zap aqui. Pode, né? No 32 9937 1501. Aí você vai perguntar, não, tá faltando um 9, então é pra você colocar o 9 depois pra sua conta. É 9937 1501. Meu Zap aí, pode chamar, pode ir na rede social Kiko com Y, KYKO.Garcia, tá? Tem no YouTube também. E a gente tá aí aberto para as empresas, né? Porque agora é hora e é momento. O livro que vai sair, Pandemia Emocional, fala muito sobre isso, que é a atual pandemia que a gente está vivendo. Já tem data, Kiko, para o lançamento do livro? É uma pandemia emocional? Ainda não, mas dentro de mais 40, 50, 60 dias, por aí. Vai deixar a gente bem informado aqui pra gente divulgar aqui no programa. Inclusive ele tá atrasado por conta, eu vou contar isso no outro livro que chama Desocupa, porque eu tava ocupado com tanta coisa que não me levava a lugar nenhum. E aí o livro
pandemia emocional atrasou, sabe? Então eu tô contando o Desocupa, um processo que eu tô criando na minha vida de largar tudo que me prendeu, que me desviou daquilo que eu realmente quero fazer, daquilo que queima no meu coração e que eu vim aqui nesse mundo para fazer. Você acha que essa é a mensagem do programa de hoje? As pessoas fazerem realmente essa reflexão, o que querem, aonde eu quero chegar e principalmente como eu tenho gastado meu tempo, que é a grande riqueza depois da saúde que a gente tem, é o tempo, né, Kiko? Fantástico, você falou tudo, é isso aí. O dia que as pessoas descobriram o que é que Deus colocou dentro delas para elas virem aqui fazer, acaba tudo isso, entendeu? E a gente tá sendo distraído por uma série de coisas, redes sociais, né? Algumas culturas que, poxa, eu preciso performar, eu preciso isso, mas você não tá fazendo aquilo que realmente você veio aqui para fazer. Então descubra aquilo que queima no seu coração, sabe? Que você fala assim, e é isso que eu quero fazer, e faz, sabe? Porque a vida é muito curta. E nunca é tarde para recomeçar. E sempre é cedo para iniciar. Com certeza. Kiko, vou te pedir, o pessoal tá pedindo aqui, ó, para você repetir novamente seu telefone. Bora lá. 32 9937 1501. É o dia do meu aniversário, 15/1. Aí, tá vendo? O pessoal já pode, inclusive, marcar aí para mandar um presente, né, Kiko? Manda um bolinho lá de chocolate sem açúcar, tá, pessoal? Porque açúcar é venenoso. Tá? Kiko, muito obrigada pela presença aqui, foi muito esclarecedor esse tema e vamos marcar novamente de voltar, falar mais que essa questão emocional é muito importante, principalmente envolvendo aí as instituições, as empresas. Mais uma vez, muito obrigada. Fiquei feliz, tá, Roberto? Ver você aqui, como sempre, profissional que eu conheço há muito tempo, assim, excelente. Tiago também, um abraço, tá? Obrigado por estar aqui com vocês de novo. Obrigado você, Kiko. Tiago, o programa vai ficando por aqui? Sim, volta amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Kiko. Obrigado, Roberta. Obrigado, ouvinte. Excelente segunda-feira, tarde de segunda-feira para todos vocês. Amanhã a gente aqui, a partir de 11h45, com mais um programa Conexão Líder. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu Conexão Líder. De volta amanhã, 15 para o meio-dia. Só aqui, na rádio que mais informa. Líder FM. A frequência máxima. Líder. Bem-vindo. Você está na Líder FM. Líder. Oba!